Começamos falando sobre o presidente Lula, isso porque ele voltou a afirmar que o filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, terá de prestar esclarecimentos à Polícia Federal sobre as investigações que envolvem o seu nome. A declaração foi dada durante uma reunião de campanha na noite desta quarta-feira, que teve como pauta principal a disputa eleitoral em São Paulo. Participaram do encontro o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que defende Lulinha e também coordena a campanha de Lula no estado. O ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo paulista, Fernando Haddad, além de outros integrantes da equipe, também estiveram. Segundo interlocutores, o caso de Lulinha não estava previsto na pauta e foi levantado por Carvalho durante as discussões sobre o cenário eleitoral e as próximas agendas do presidente. Ao Metrópolis, Carvalho afirmou que o tema foi abordado apenas de forma lateral. Segundo o advogado, Lula não conversa com ele sobre o caso por causa do sigilo profissional. Durante a reunião, Lula reforçou que o filho deverá responder aos questionamentos sempre que for chamado pela Polícia Federal ou por outras autoridades. O presidente também afirmou que não pretende interferir nas investigações nem dar tratamento especial a Lulinha. O advogado concordou que o filho do presidente deve prestar os esclarecimentos necessários, mas ressaltou que ele também não pode ser tratado de maneira diferente por ser filho de Lula. Carvalho ainda criticou o que considera vazamentos seletivos de informações dos inquéritos. A defesa avalia que dados das investigações estariam sendo divulgados por setores da Polícia Federal com interesses políticos e eleitorais. Apesar das críticas, o advogado afirmou confiar no diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e disse acreditar que os vazamentos também prejudicam o comando da instituição. A posição de Lula, segundo interlocutores, é que as instituições devem atuar com independência e que qualquer investigado precisa apresentar as suas explicações. Lulinha é alvo de pelo menos 3 inquéritos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Polícia Federal. Bom, quero começar o nosso programa chamando meu parceiro Felipe Monteiro para a gente falar mais um pouquinho sobre o filho do presidente Lula. Felipe, muito bom dia. Já começamos com mais uma, né, do Lulinha aí, que pode atrapalhar, que pode sim acabar prejudicando a campanha do presidente Lula. Os aliados e quem trabalha na campanha está minimizando esse processo, viu? Está dizendo que o Marcola pode acabar atrapalhando mais a campanha do presidente Lula do que o próprio filho. Isso porque Lulinha já é um personagem antigo, que já trouxe outros episódios, já foi personagem de outros escândalos no passado. Mas a gente tem que lembrar que agora a gente fala de escândalo do INSS, tráfico de influência e outras investigações que estão sendo feitas pelo Supremo e pela Polícia Federal. Lulinha não sai da mídia e das investigações. Então, tanto André Mendonça quanto Andrei Rodrigues estão na aba do Lulinha, investigando o Lulinha nesses assuntos que são muito delicados para os brasileiros no ano passado e neste ano, principalmente no escândalo na farra do INSS, que, para quem não se lembra, é aquele escândalo que foi inclusive deflagrado, desvendado pelo Metrópolis antes da Polícia Federal, que aponta os descontos indevidos dos pensionistas e aposentados do INSS. Todo mês eles iam lá e tiravam assim, um pouquinho, sem que o aposentado pudesse notar. Ou seja, Lulinha pode ou não pode atrapalhar a campanha do presidente Lula, Felipe? Bom dia, Neila. Hoje nossos telespectadores. Ô, Neila, o Lulinha sempre está no holofote, mas as acusações sobre ele agora são acusações novas, né? E com toda certeza o Lulinha pode atrapalhar e atrapalhar muito, né, o projeto do Lula de reeleição. E se juntar ele com Marcola, que foi secretário pessoal do Lula, né, que também estaria envolvido, né, na relação com a Roberta Luxinger em disputar contratos no governo federal, a situação só agrava. E quando você vê que o advogado do Lula estava no gabinete do Lula e o advogado Lulinha estava no gabinete do Lula, né, e o Lula conversou com o Marco Aurélio Carvalho, que é o advogado do Lulinha, sobre a situação do seu filho, Lulinha, mostra claramente que o Lula está preocupado, né? O Lula está preocupado com o desenrolar das investigações sobre o seu filho. E o Lula se manifestou de uma forma óbvia, né? Uma forma lógica, né? O Lulinha deve explicação à sociedade. O Lulinha deve se explicar qual que é a amplitude do relacionamento dele com a Roberta Luxinger.
se ele de fato recebeu ou não recebeu algum tipo de benefício da Roberta Luxinger e do Careca do INSS, se ele de fato usou da sua posição de ser filho do Lula para obter vantagens no Ministério fazendo tráfico de influência. Isso, essas 3 investigações, né, que estão no Supremo Tribunal Federal. Uma delas relacionada com a farra do INSS e as 2 relacionadas com o tráfico de influência. E o Lulinha deve, sim, a explicação e tem todas as condições, Neila, esperando a tua pergunta, de prejudicar e muito a campanha do Lula. Os aliados do Lula falam que o caso do Marcola talvez seja pior sob o aspecto eleitoral do que o caso do Lulinha, mas eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que os 2 casos são casos que até se conversam entre si. Até porque Roberta Luxinger tinha mensagem trocada com o Marcola, deu, né, R$250 mil para o Marcola, deu joias para o Marcola, tem conversa dela com o Marcola, tem conversas dela com outros stakeholders, outras autoridades públicas do governo federal, falando que ela é o Lulinha, ou seja, ela fala em nome do Lulinha e representava o Lulinha perante os órgãos federais, inclusive querendo, né, vender canabidiol, que era de umas empresas que ela representava, né, no governo federal, no Ministério da Saúde, e até está lá claramente que ela queria 20%, né, sobre os valores que ela conseguiria vender dentro do Ministério da Saúde. Ou seja, Neila, a questão eleitoral do Lula está muito problemática e pode se agravar muito mais no decorrer das investigações da Polícia Federal e no decorrer do inquérito, né, perante o Supremo Tribunal Federal. Está minimizando todo esse processo e todas essas investigações que estão envolvendo o Lulinha e também a lobista Roberta Luxinger. E, claro, ainda tem o Careca do INSS, que é uma figura que ficou muito conhecida neste ano e no ano passado. A gente fala mais sobre isso. Isso porque uma proposta da lobista Roberta Luxinger de até 626 milhões para venda sem licitação de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde está no centro da investigação da Polícia Federal. O negócio previa o fornecimento de 1.200.000 frascos de 36 tipos de medicamentos. Uma minuta do contrato foi enviada por Luxinger a Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, que na época era chefe de gabinete do presidente Lula. O documento foi encontrado nos celulares de Roberta e de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Os 2 são investigados, assim como Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, por suspeita de tráfico de influência. Segundo a investigação, Roberta teria sido contratada pelo Careca para viabilizar a compra de canabidiol pelo governo federal e Lulinha teria atuado como intermediário. O negócio, no entanto, não chegou a ser realizado. Mensagens de WhatsApp analisadas pela PF indicam que a minuta foi encaminhada a Marcola. O ex-chefe de gabinete confirmou ter recebido o arquivo, mas classificou o envio como inadequado. Ele afirmou ainda que não deu andamento, não negociou e não encaminhou a proposta dentro da administração pública. De acordo com a investigação, a equipe do Careca do INSS teria estruturado o plano antes do envio do documento à Marcola. Os investigadores também encontraram nos celulares dos envolvidos diferentes versões de um termo de referência, documento usado para orientar contratações públicas. A suspeita da PF é de que o grupo pretendia entregar o material praticamente pronto ao Ministério da Saúde, com o objetivo de influenciar e acelerar uma eventual contratação. Áudios e mensagens apreendidos na investigação mostram ainda discussões sobre uma possível dispensa de licitação. Em uma das gravações, Roberta menciona dispositivos da nova lei de licitações para tentar caracterizar a situação como um cenário de emergência e, dessa forma, justificar a contratação sem o processo licitatório tradicional. As investigações apontam também que o Careca do INSS teria procurado fornecedores de medicamentos à base de canabidiol nos Estados Unidos e também na Colômbia. Ele teria dito a interlocutores que participaria de reuniões com técnicos do Ministério da Saúde para tratar desse negócio. O plano teria sido detalhado ainda em depoimento prestado à Polícia Federal por uma testemunha ligada à World Cannabis, empresa pertencente ao lobista, ao Careca. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a iniciativa não teve resultado prático. A pasta afirmou que o canabidiol não está incorporado ao SUS
e que nunca comprou, forneceu ou discutiu a oferta desse tipo de medicamento para a rede pública. Dada a notícia, Felipe, a gente vê mais uma vez como a Roberta Luxinger tinha entrada, sim, nos ministérios e principalmente no Ministério da Saúde, porque o Careca contratou os serviços da Roberta Luxinger para tentar agilizar, acelerar a questão da venda dos medicamentos à base de maconha, à base de canabidiol. Lembrando que o Careca do INSS, ele já era um lobista que tinha entrada na esplanada dos ministérios. Foi preciso que ele contratasse a Roberta para que ela conseguisse entrar aonde ele não conseguiu entrar, porque ela ainda tinha entrada usando o nome do filho do presidente. Então, Felipe, todos os dias, estamos tendo pílulas agora de conversas da Roberta Luxinger, porque o celular dela foi apreendido pela PF, e provas de que mostram que ela era extremamente ligada ao Lulinha, uma espécie de sociedade ali dos dois, para que esses negócios fossem sim acelerados dentro do governo Lula, principalmente dentro do governo Lula, para que os dois pudessem, então, resolver os seus problemas e, inclusive, morar na Suíça, Ela brinca que eles estão em outro patamar e que, em breve, eles poderiam ir morar na Suíça. Ou seja, provas a Polícia Federal já tem. Eu não sei se isso aí a gente pode chamar só de indício, não. Essa é a grande questão, Nila. Você vê claramente que existem algumas peças do quebra-cabeça que já estão montadas, já estão na mesa, Primeiro é que a Roberta Luxinger tinha uma relação de proximidade com o Lulinha. Tanto é que o Lulinha, quando ia para Brasília, morava na casa dela. Tanto é que ela pagava contas do Lulinha e viagens do exterior. Também se sabe que ela tem uma relação de proximidade e de sociedade com o Careca do INSS, que contratou o serviço dela para tentar vender canabidiol no governo federal, mas especialmente no Ministério da Saúde. Além disso, dá para ver que ela de fato tentou, na troca de mensagem, por meio de fazer termos de referência, entregar o processo de contratação quase pronto para o Marcola, para o ministro da Saúde, na verdade, para o secretário executivo da Saúde, o Berger. Ou seja, claramente mostra a tentativa dela de vender o produto no Ministério da Saúde e claramente mostra a relação dela com o Lulinha e a relação dela com o Careca do INSS. Então, o que a Polícia Federal tem que avaliar agora e tem que investigar é se ela conseguiu ou não conseguiu algum tipo de benefício no Ministério da Saúde. E é um absurdo, Neila, você fazer esse tipo de contratação por emergência que dispensa a licitação de forma maquiada. A lei não foi feita para isso. A lei foi feita para, nos casos de emergência, de fato, a administração pública ter uma flexibilidade na contratação. A regra sempre foi a licitação. E existem inúmeras empresas no Brasil que já fornecem medicamentos à base de canabidiol. Então, não caberia a ela tentar fazer com que o governo não fizesse processo de licitação, dando prioridade a uma empresa que teria contato com o governo federal. E mais que isso, Nila, que é importante destacar, ela falava em nome do Lulinha. Ela falava em tem mensagens dela trocando com autoridades, dizendo que ela era o Lulinha. Ou seja, quem estava negociando, segundo a mensagem dela, levando em consideração que ela se colocava como Lulinha, era o Lulinha, não era ela. Então, isso que a Polícia Federal tem que investigar. A que ponto o tráfico... Primeiro, se teve tráfico de influência de fato, ao que tudo indica, teve, e se o tráfico de influência gerou algum tipo de benefício ou não benefício. Se ela chegou a corromper alguém, dando dinheiro para alguém ou não. Se o dinheiro que ela deu para o Marcola, que era o chefe de gabinete do Lula, de aproximadamente R$250 mil, era o fruto de corrupção. Porque aí, além do tráfico de influência, está claro, a corrupção ativa e a corrupção passiva. E eu espero que a Polícia Federal revele e conclua sobre esse assunto. Mas, como você bem colocou, as questões estão claras aí. Só não vê quem quer. Infelizmente, no Brasil, em período eleitoral, a bolha lulista, a bolha petista, quando as coisas resvalam no Lula, faz vista grossa. No mesmo sentido, quando as coisas resvalam no Bolsonaro, e no Flávio Bolsonaro, as pessoas da bolha do bolsonarismo também gostam de relativizar. Ou seja, nós temos que ter um posicionamento crítico em relação a esse assunto. Não dá para aceitar que, em 2026, pessoas fazem tráfico de influência no governo federal e queiram
né, violar a lei de licitação e contratar de forma direta, causando dano ao erário e dano à sociedade. Então, eu espero que a Polícia Federal investigue e conclua sobre essa questão. Neila. Se a gente for parar para pensar, Felipe, são vários personagens já incluídos nessa história, desde que o celular da Roberta Luxinger foi apreendido pela Polícia Federal. Claro, o Lulinha, o careca do INSS, o Marcola e o Berger, que também é muito próximo do presidente Lula e assumia uma função muito importante dentro do Ministério da Saúde. Ou seja, são muitos personagens envolvidos e personagens próximos ao presidente Lula que podem, sim, acabar reverberando nessa campanha de 2026. A gente vai ver como a campanha do presidente vai conseguir lidar com isso, vai tratar disso, ou se vão esperar que os opositores acabem batendo nessa tecla. Bom, eu vou mudar de